Olá pessoal, estamos de volta com o nosso canal Contabilizando Conhecimento, um canal do YouTube que esclarece as suas dúvidas da área contábil com os canais parceiros Ensicom e Medeiros e Paganini. Como dito na semana passada, nosso assunto hoje será o fechamento das demonstrações contábeis e vamos dar um checklist de sugestão para as PMEs. Bem, inicialmente vamos falar da alteração que teve na NBCTG 1000, que é a Resolução 1255, que foi a primeira revisão da norma brasileira de contabilidade voltada para a PME. Entre essas principais mudanças está a possibilidade da adoção da norma pela primeira vez, para quem não fez a adoção lá em 2010, a partir do próximo exercício do ano, sem penalidade profissional contábil. Vamos lembrar que a adoção inicial ela é feita sempre no primeiro dia útil do ano anterior ao ano da adoção. Então, se você está adotando a norma agora em 2017, você tem que fazer ela no primeiro dia útil do ano 2016. Bem, temos algumas novidades nessa alteração. Consta o esclarecimento das subsidiárias adquiridas com intenção de venda ou alienação dentro de um ano. Elas serão excluídas da consolidação, ou seja, você comprou uma subsidiária com a intenção de vender ou alienar dentro do próprio exercício, você não precisa consolidar as demonstrações contábeis. O texto também orienta como contabilizar e divulgar essas subsidiárias. Ainda temos uma possibilidade de mensurar os títulos patrimoniais pelo valor justos. Antes, quando a organização comprava um título patrimonial, ela registrava o valor do custo, o valor pago efetivamente pelo título, e nos balanços seguintes registrava pelo mesmo valor, não levando em nenhuma consideração a valorização ou a depreciação. Outra novidade é a possibilidade para quem não adotou essa norma, como eu disse, no exercício de 2010, poder fazê-lo agora. É possível desde que a empresa não tenha informado em nenhuma demonstração contábil desde 2010 que adotou o NBCTG 1000, ou seja, nas notas explicativas, você não pode ter dito que efetuou a adoção das normas internacionais. Se o contador informou que adotou, mas efetivamente não adotou, há uma orientação de como proceder na revisão da norma. Porém, seguir a norma é uma exigência que vai além das obrigações profissionais. O mercado, como os bancos, investidores, quando avalia o risco ou crédito de uma empresa, analisam a contabilidade, calculam o EBITDA, calculam indicadores que vão servir de referência. E se a contabilidade está dentro das normas e da regra vigente, isso já é um ponto favorável para o seu cliente. Então, vamos tomar cuidado para não prejudicar os nossos clientes a não adotar a norma. Muita atenção a esse fato. Essas informações estão no site do Conselho Federal de Contabilidade e a resolução ela foi alterada em novembro de 2016. Bem, a NBCTG 1000 ela tem 35 seções que tratam, além das políticas contábeis, todos os conceitos, orientações, pressupostos sobre as demonstrações contábeis. É nesse sentido que vamos sugerir um checklist para que você, contador, não esqueça dos itens básicos para fechamento das demonstrações. Então, vamos começar pelos aspectos societários. Uma empresa pode ter efetuado alterações durante o ano, pode ter consolidado essa alteração, pode ter tido ata de reunião de sócios, pode ter tido balancetes desses períodos, balancetes intermediários. Então, para você fechar a contabilidade, é interessante que você saiba como está a situação societária da empresa. Até porque tudo aqui que nós estamos falando, você tem que colocar em nota explicativa. E nem sempre o seu cliente faz alteração contratual com você. Em relação ao caixa e equivalente de caixa, solicitar todos os extratos de contas correntes e conciliação do financeiro. É importantíssimo você ter a conciliação do financeiro, porque o financeiro das empresas também concilia os bancos. E essa conciliação ela tem que ser igual à sua. Solicitar os extratos de aplicações financeiras, mapa de movimentação das aplicações, você solicita ao banco, o banco tem, já está acostumado a fornecer essa informação, e o informe de rendimentos anual ou de todos os trimestres. O anual nós só vamos ter depois da entrega da DIRF, né? Mas é interessante você sempre verificar esse informe de rendimentos. E extrato de posição do caixa, aquele caixinha ou fundo fixo do cliente. Porque a contabilidade tem que fechar com o saldo da empresa. Em relação a contas a receber e a receita, a gente precisa solicitar uma posição do contas a receber em 31/12 para o cliente. Ou seja, o nosso cliente vai passar para nós tudo aquilo que ele tinha a receber para nós verificarmos se a contabilidade está correta. Analisar também a provisão para devedores duvidosos ou perdas em 31/12, assinado pelo responsável da empresa. O relatório, no caso das empresas de serviço, de receitas a faturar. O que é isso? Nós já falamos num vídeo de receita que todos os prestadores de serviço normalmente fazem serviço no mês e faturam no mês seguinte. Então, provavelmente, você vai ter receitas executadas em dezembro, mas só faturadas em janeiro, fevereiro e assim por diante. Controle do ajuste a valor presente individualizado, também assinado pelo responsável da empresa. Resumo das receitas faturadas. Quem tem nota fiscal eletrônica tira um relatório da prefeitura. Relatório do departamento responsável,
que demonstra os recebíveis curto prazo e longo prazo. Tudo isso, gente, assinado pelo responsável da empresa. Em relação aos estoques, relatório das unidades em estoque, relatório contando os tipos de estoque e método utilizado, unidades para revenda, unidades em elaboração, no caso de obras, unidades que estão em andamento, unidades já concluídas, relatório que consta os projetos e terrenos, tudo relacionado aos estoques da empresa. Quem faz levantamento de estoque físico e controla o sistema é o cliente, não é a contabilidade. Então você precisa pedir isso para o seu cliente, orientá-lo a fazer. Tributos a recuperar e créditos diversos. Os tributos a recuperar, claro que se você tem contabilidade terceirizada ou contabilidade interna, ele tem esse controle. Então, o controle operacional do grupo, planilhas que comprovem o crédito, principalmente no caso do INSS, solicitar ao departamento pessoal todo o controle de INSS, perde compra das compensações no ano. Por que você vai juntar isso nesse momento? Para conferir com as declarações. Determinadas empresas ou escritórios de contabilidade, cada um faz uma parte. Então, o ideal é que você solicite toda essa documentação de todos os departamentos para conferir no fechamento. Créditos diversos. Controle operacional dos grupos, no caso de mútuos, contratos conta corrente, contratos com terceiros, para verificar se a contabilidade está na posição correta. Assim como adiantamentos. Solicitar para o cliente, envie para o seu cliente um e-mail dizendo todos os adiantamentos que você tem no ativo, que ainda não veio as notas fiscais, e verificar com ele se houve a prestação de serviço ou não desses fornecedores. Crédito junto a terceiros, verificar também a questão de mútuo, razão da mutuária, solicitar a razão da mutuária para verificar se o seu cliente está com o mesmo saldo, para verificação dos valores, não esquecendo, claro, do IOF e dos juros, se não for coligado ou controlado. Despesas antecipadas, também o controle operacional daquilo que você ainda não realizou para o resultado, CREA, seguros, contribuição fiscal patronal, entre outros. Investimentos. Investimentos é um pouco mais complicado porque depende muito de terceiro. Solicitar aí o balancete das coligadas, fazer a sua planilha de cálculo de equivalência patrimonial, solicitar ao cliente a posição do quadro societário, percentual que ele tem de participação e valores em reais, porque ele pode ter alterado o contrato durante o ano e não ter descaminhado essa alteração. Planilha de controle de multas entre coligadas e controladas ou empréstimo conta corrente. Razão da conta das coligadas e controladas, né, no patrimônio líquido e também dos ativos e passivos. E última alteração contratual que o seu cliente tem, que comprove a participação societária da controlada na sociedade. Então, essas informações todas você vai solicitar a controlada ou a coligada, através, claro, do seu cliente, se você não for o contador dela. Se você for o contador das controladas, você já tem essas informações. Lembrando que todas elas são para nota explicativa. Imobilizado e intangível. Mapa do imobilizado e intangível, inventário físico assinado pelo responsável ou uma confirmação dos bens que você tem na contabilidade. Você também pode mandar o relatório para o seu cliente e o seu cliente atestar que aquilo é verdadeiro. Relação das adições e baixas no período. Observar a seção 17, que é a revisão das taxas de depreciação e impairment, né, da nossa resolução 1255. A sua Carla, se eu já tenho isso na contabilidade, mas você precisa fazer uma tabela para colocar no nosso aplicativo. Existe uma norma de demonstração desses números. Relatório de transferências de imobilizados, se for o caso, quando você tem filial, stand, apartamento modelo, outra empresa, se vendeu, né? Então a gente precisa. Essas informações, elas são exigidas pela norma, lá no item de divulgação. No caso aí dos passivos, empréstimos e financiamentos, todos os contratos de empréstimos, parcelamentos com saldo de 31/12. No caso de contratos, a posição do banco. Mapa de movimentação desses empréstimos e parcelamentos com divisão do curto prazo e longo prazo. Lembrando que o curto prazo é até o final do exercício seguinte, o longo prazo é após o exercício seguinte, no caso aí a partir de 1/1/2018. Fazer uma planilha, né, anexar uma planilha, mandar para o seu cliente com o objetivo desse empréstimo, valor captado, valor utilizado, taxa de juros, quantas parcelas faltam e o saldo é 31/12. Mas, Carla, isso tudo tem no contrato? Não, não tem. Isso tem no financeiro do seu cliente. E você tem que colocar isso no nosso aplicativo. Está na norma lá, na seção de empréstimos e financiamentos. Posição do financeiro do seu cliente, do saldo a pagar de fornecedores, das obrigações trabalhistas e sociais, se você é o contador ou consultoria, você tem que solicitar os resumos das folhas, relatório de provisão de férias 13º para você acompanhar as contabilizações, as planilhas fiscais para verificar nesse momento com as declarações. No ano de dezembro a gente pode fazer uma revisão dos saldos todos de apuração de tributos para você verificar se foi apurado corretamente. Esse é o momento da gente verificar se não tem nenhuma divergência. Controle operacional do grupo dos impostos retidos na fonte, verificar também aí com a DIF informada pela empresa. Razão das contas dos impostos e tributos retidos de janeiro a dezembro em forma de rendimento da Receita Federal.
Relatório de pendências referente à auditoria, se for o caso, né, das declarações com retorno do setor responsável. Então, você vai levantar uma auditoria interna, você mesmo, contador, com tudo aquilo que você calculou de imposto e declarou. Quando a gente fecha a contabilidade, a gente tem uma certeza maior, porque a gente verifica todas as receitas, concilia, apura. Então, você pode fazer uma auditoria entre a própria contabilidade. Outros itens de contas a pagar: obrigações por aquisições de bens, seja através de instituição financeira ou terceiros. Relatório e controle de adiantamento de clientes, se for o caso. No caso de incorporação, permuta, solicitar as certidões de ônus. Informações derivadas de terceiros, contingências ativas e passivas, cíveis, trabalhistas e tributárias, com a discriminação do que é possível, provável, remota e o valor assinado pelo responsável, que provavelmente vai ser um terceirizado, ou dentro da empresa, né, a área jurídica. Relatório assinado pelo responsável das garantias. Essas garantias você vai ter quando você tiver um contrato, onde você, após o encerramento desse contrato, tem alguma obrigação contratual, considerando também que você tem que ter os valores e a justificativa para apuração desse valor. Então, você vai precisar da empresa enviar a informação para você. A planilha dos tributos diferidos, né, com base na receita a realizar, que a gente falou lá em cliente, pela norma societária. Se você tem receitas que você ainda não faturou, ou você tem divergências temporárias entre o cálculo fiscal e o cálculo societário, você tem que contabilizar isso no tributo diferido. Informações de contratos e administrativas. Relatório das obrigações com contratos, objeto do contrato, prazo, reajuste, valor mensal, como aluguéis, por exemplo. Você também tem que colocar nota explicativa. Plano de benefícios a empregados, PR, PLR, PCS, entre outros. Também tem que colocar nota explicativa. O relatório de seguro, existe uma norma para você demonstrar o seguro, né? Os contratos que você tem, tipo de franquia, o que está segurado. Contratos e convênios de empréstimos consignados, demonstrar o saldo desses convênios, colocar aí na nota explicativa. Bem, isso são alguns dos itens, pessoal. O interessante é você pegar os 35 seções da norma e olhar e analisar com cada tipo de cliente que você tem, de acordo com a sua atividade. E aí, dentro da atividade do cliente, se você tem cooperativa, entidade sem fins lucrativos, se você tem uma comércio, um serviço, você inclui os itens no checklist que são derivados dessas atividades, ok? Bem, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje. Um checklist, uma sugestão para você verificar junto ao cliente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like no nosso canal e, se quiser falar conosco, tá aí os nossos contatos. Até a próxima, pessoal!